Mas vamos lá, né? O povo de Israel, a Páscoa, não é, na verdade, ela trata de liberdade. A Páscoa, uma das principais mensagens dela, um dos principais pontos fortes dela é falar da liberdade, não é? Vinda por dois motivos. A liberdade que nós adquirimos, ou a liberdade que o povo de Israel adquiriu, por dois motivos. Primeiro motivo pelo qual ele adquiriu essa liberdade, pela obediência. E o segundo motivo pelo qual ele adquiriu essa liberdade, por ter colocado o sangue do cordeiro nas suas portas. Então eles adquiriram a liberdade por causa disso. Eu quero que você guarde bem isso. Você pode até me replicar e dizer, Carla, mas o povo de Israel, a própria palavra de Deus diz que eles eram um povo de dura serviço, um povo difícil de obedecer. Sim, é verdade. Mas nesse momento, eles foram 100% obedientes. Né? Talvez eu não possa dizer 100% obediência, mas a maior parte da nação obedeceu, a maior parte da nação ouviu, obedeceu, atendeu e fez, conforme o Senhor tinha dito. Então, a obediência, aquela palavra, naquele momento, os levou para a liberdade. Assim como, né, o poder do sangue colocado sobre aquelas casas fez com que o anjo da morte passasse por cima daquela casa e não levasse o primogênito daquela casa. Mas a liberdade, ela só acontece para alguém que tem mente escrava. Entende? Isso aí eu quero levar para você e nós vamos começar por aí. O povo de Israel, naquele momento, eles tinham uma mente escrava. Eles estavam como escravos do Egito há muitos anos. Muitas gerações dessas famílias que estavam ali naquela noite, nessa noite importante, nessa noite principal da vida deles, todas aquelas famílias, eles vinham de gerações de escravos. O pai era escravo, o avô era escravo, o bisavô, com muita certeza, era escravo. Então, gerações, eles nunca tinham entendido, nenhum deles, nunca tinham ouvido falar de nenhum parente da sua história que tinha nascido livre, a não ser os seus antepassados, de 300, 400 anos atrás. A mentalidade escrava, gente, ela vai muito além do que nós pensamos. É difícil até de nós entendermos uma mentalidade escrava dentro dessa perspectiva. A mentalidade escrava, ela aprisiona as pessoas. Essa é a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês. A mentalidade escrava, ela aprisiona as mentes. Uma mente escrava, ela é aprisionada. É muito difícil uma mente escrava sonhar com algo que ela nunca viu, sonhar com algo que ela nunca presenciou. Ela vai, no máximo, sonhar com uma liberdade, mas ela nunca vai sonhar com algo que ela nunca viu, algo que ela nunca sonhou, porque a mente dela está ali, ó, embotada naquela coisa. Uma mente escrava, ela tem muita dificuldade de desenhar possibilidades, porque ela passou a vida inteira com algo no pescoço, com um cabresto nos seus olhos. Então ela tem muita dificuldade de entender, desenhar, criar, idealizar possibilidades. Essa era a mente da nação de Israel ali naquele momento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No mundo que nós estamos vivendo na atualidade, nós vemos com tanta força mentes escravas dessa mesma maneira, dessa mesma forma. A gente consegue ver, e eu digo mais, em todos os níveis que a gente olha, em todas as formas que a gente olha. A gente vê mentes que não conseguem pensar além daquilo que é colocado na frente deles. Vou dar um exemplo. Um exemplo, assim, muito
muito pequeno, mas que vai dar para vocês entenderem o que eu tô dizendo para vocês. Esses últimos dias, nós tivemos aí nas mídias, né, falando muito, muito, muito de uma música, né, e de uma cantora que ficou em primeiro lugar nas paradas mundiais. Né? Talvez você saiba de quem eu estou falando, uma cantora que não é do mundo gospel, né? Fora do mundo gospel, ficou assim, ficou fulana de tal, ela é a primeira, e muitas pessoas orgulhosas dela, e aquela coisa, e com uma dança, com uma música que falava de forma muito agressiva sobre atos sexuais, e ainda por cima com uma dança que mostrava exatamente atos sexuais. E aí, gente, foi uma coisa muito assim, interessante, eu observei isso, porque foi algo muito interessante de se observar no ponto negativo da história, porque começou a haver no meio das mídias sociais, incluindo artistas, pessoas de renome, pessoas de gabarito, aquela coisa, imitando a mesma dança, como se aquilo fosse uma coisa assim sensacional, né? E principalmente numa época, né, em que a mulher está tendo tanta relevância, tanta importância, alcançando o seu próprio lugar na sociedade. E aí uma música que deprava completamente a imagem de uma mulher e todo mundo fazendo aquela mesma dança, aquela mesma coisa, de uma forma como se fosse um efeito rebanho. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão, é algo que faz as pessoas não pensarem, não verem possibilidades, não entenderem possibilidades, não conseguir ver além daquilo que foi colocado diante dela, repetidas e repetidas e repetidas e repetidas vezes. Mas aí veja bem, a primeira coisa que Deus fala para a nação de Israel nesse momento é tirar o fermento. Deus fala para a nação de Israel: olha, nessa noite, exatamente nessa noite, que vocês vão ser libertos, vocês vão se preocupar em tirar o fermento. Vocês não vão ter fermento nenhum na casa de vocês e vocês vão cozer um pão e comê-lo sem fermento. Gente, qual que era a necessidade de tantas coisas, dentre tantas coisas, que para nós, aos nossos olhos, pareciam talvez mais importantes de se retirar de uma casa? Não sei. Por que Deus especificou o fermento? Qual era a necessidade de se tirar o fermento justo naquela noite? Que coisa interessante. Deus deu essa palavra para o povo há tantos mil anos atrás. Mais de 3.500 anos, aproximadamente. Eu posso estar errando por alguns 200 ou 300 anos a mais. Mas mais de 3.000 anos atrás, Deus deu essa palavra para a nação de Israel quando eles saíram do Egito. E até hoje, quando você vai em Israel, toda a nação judaica está seguindo detalhadamente essa instrução que Deus deu lá atrás. Isso traz para a gente uma lição muito grande, muito forte. Isso se chama obediência a uma palavra. Isso se chama obediência a uma palavra. Muitos da nação de Israel podem até fazer, e você pode me questionar, mas isso não se tornou tradição? Sim, isso se tornou tradição na nação de Israel. Como aqui no Brasil, por exemplo, existe uma tradição de todo mês de junho acontecer as festas juninas. É uma tradição aqui em Israel. No Nordeste isso é muito forte, as festas juninas, né? É uma tradição. Mas em Israel é diferente. Se tornou tradição porque era uma questão de obediência. E eles não abriram a mão da obediência. Aí eu tenho para você uma pergunta. Vamos lá? Para a pergunta que eu tenho. Até onde você vai para obedecer a Cristo? Eu acho que nesse tempo de Páscoa, nessa época, nesse período,
Eu acho que ele é um período que nos convida a essa reflexão. Você não acha, não? Eu acho isso. Eu acho que é um período que nos convida a essa reflexão. Nos convida à reflexão da escravidão. O mundo está fazendo de tudo para levar a nossa mente escrava novamente, nos seus pensamentos, nas suas ideologias. Lembrando que ideologia é só ideologia. Não é nada comprovado, é alguém que pensou alguma coisa, escreveu aquilo e vai um bando de gente acompanhando aquela ideia. Não é nada cientificamente comprovado. Como 2 mais 2 é matemática, é comprovado. Como biologia é comprovada. Entende? Precisamos repensar. Eu acho que Páscoa nos convida a fazer, a repensar sobre o que nós temos deixado entrar na nossa mente, que está nos tornando escravos novamente, que está nos puxando para a escravidão novamente. E segundo, um convite à reflexão sobre até onde nós chegamos para obedecer a palavra de Deus e obedecer a Cristo, obedecer àquele por quem nós estamos aqui hoje, todos reunidos, sentados e falando dessa matéria tão excepcional e tão interessante desse texto bíblico. Grande reflexão. E aí eu vou dizer uma coisa, eu vou mais além. Eu vou mais além com você aqui agora, tá? Muitas pessoas reclamam. E eu vejo, gente, às vezes eu coloco caixinha de pergunta lá no meu Instagram e eu vejo muitas coisas lá. Muitas pessoas reclamam de não ter resposta, de não ver o mover ou o agir de Deus na vida delas. Muitas pessoas reclamam isso, eu vejo. Ai, eu não vejo o mover de Deus na minha vida. Ai, eu não vejo o agir de Deus na minha vida. Ai, eu estou esperando uma resposta de Deus há 15 anos. Eu estou esperando uma resposta de Deus há 5 anos. Mas a pergunta de $1 milhão, e a pergunta que vai fazer você ouvir, te ajudar a ouvir a resposta de Deus é: você está parando e rompendo com a escravidão do mundo? Você está rompendo com a escravidão do mundo para poder ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem para você? E para ouvir o que Deus tem para você, você tem parado para, de fato, conversar com Ele? E mais, até onde você está chegando para obedecer de verdade a palavra dele? Ou você é daquelas pessoas que acha a Bíblia linda demais para ser lida, para estar aberta lá no Salmo 122, né? Eu acho que é esse salmo, né, que as pessoas abrem na casa, o Salmo 90, né? Ou você acha ela muito linda para ela estar aberta lá na sua casa no Salmo 90 e só aberta, porque você acha que ela é uma relíquia e que aberta na sua casa ela vai espantar o mal olhado, o mal agouro, o mal isso, o mal aquilo, e sua vida vai ser transformada só porque ela está aberta, mas você não está lendo e nem está seguindo. Me fala, gente, porque esse tempo é tempo de reflexão e eu estou aqui para ativar a sua vida, para te ajudar a pensar, para trazer você aqui para dentro, ó. É isso aqui que transforma todas as coisas.